A ideia hoje é a gente falar do Linux, né? Então, aqui os tópicos eu montei bem próximo ao que a gente viu do Windows, na ideia de tentar tornar mais fácil assimilar um pouquinho, né, o que é cada um, quais as diferenças. E aí, da metade para o final dos slides, aí que a gente entra em alguns pontos bem específicos do Linux, que aí é o que talvez são os pontos que mais diferenciam, né, que mais a gente vai ter que atentar, e que aí foge um pouco do que a gente está acostumado a ver. E aí, antes da gente começar, tem um conceito que eu acho importante e é legal da gente já entender, né, e assimilar, que é com relação à diferença do que é um código aberto e um programa, né, um sistema de código aberto e um sistema de código fechado. Então, o código aberto, ele basicamente é um sistema que tem o código fonte dele, né, o que construiu e faz ele funcionar livre na internet, então qualquer pessoa consegue ter acesso a esse código. E é por meio desse código livre que a gente tem as distribuições do Linux. Então, a Microsoft ela tem lá, quando a gente fala do Windows, algumas versões diferentes do Windows, né? Então a gente tinha antes o Windows 7, agora a gente viu na semana passada o Windows 10, tem hoje também no mercado já o Windows 11, e no Linux é um pouco diferente, porque o Linux ele tem o código aberto, então a gente tem algumas a gente chama de comunidade no mundo todo, e cada comunidade construiu ao longo dos anos alguma distribuição. A gente vai ver alguns exemplos ali, e cada distribuição faz alguma coisa de diferente das outras, uma visualização, né, o layout é diferente, tem alguma função a mais, a menos, mas é tudo baseado no código aberto do Linux. Um outro exemplo de programa, né, de código aberto é o Mozilla Firefox, que é o navegador. Então, assim como o Linux, ele também é de código aberto. Então, assim como no Windows, por exemplo, a gente vai ver sempre lá o Internet Explorer, que é agora o Microsoft Edge, que é o padrão e sempre vai vir instalado. No Linux, dá para dizer que por padrão a gente sempre vai ver o Firefox por conta disso. Então, porque ele, né, também é baseado em código aberto. E o código fechado, então, é aquele código que só as empresas donas do sistema possuem acesso ao código. Então, por exemplo, quando eu estava comentando o Windows, né, que é da Microsoft, e falando em outro navegador, o Chrome, né, que é do Google. Então, são dois exemplos de códigos fechados e aí a gente não tem acesso. E aí, falando do Linux, né, assim como o Windows, ele também é o software principal da máquina, ele que vai fazer toda a gestão dos hardwares, né, que são as peças do computador, e os recursos, né, ele que vai fazer toda essa gestão na prática. Ele foi criado inicialmente, a base dele em 1991, pelo Linus Torvalds, e aí hoje, né, ele é mantido por uma comunidade de desenvolvedores, e aí cada comunidade tem ali um foco em alguma distribuição específica, mas todas têm a sua comunidade. O Linux, então, ele é um sistema operacional para computador pessoal, para servidores. Então a gente vê muitos servidores em empresas utilizando, né, a base Linux, uma distribuição específica, e outro local que é utilizado são os smartphones com o sistema Android. Então o sistema Android ele foi desenvolvido também em cima do Linux, então todo o Android dá para dizer que a gente está mexendo num Linux também, só claro, né, uma versão ali bem diferente do computador. Assim como o Windows, ele também vai ser a interface, né, entre o computador e nós, né, os usuários. Então ele que vai montar tudo que a gente está vendo na prática. O Linux, assim como o Windows, também é multitarefa e multiusuário. Então eu também vou poder fazer N tarefas ao mesmo tempo. E eu também vou poder ter vários usuários no sistema, e aí cada um usando com as suas respectivas informações, documentos e
toda a separação que tem, né? Então essa função é igual. Aí aqui um ponto, né, que por padrão o sistema Linux ele não tem aquela tecnologia que a gente comentou na aula passada que o Windows tem, que é o plug and play, que é basicamente a instalação automática de hardware. Então, por padrão ele não tem, mas em algumas distribuições já vem esse driver, né, que é o que faz essa tecnologia funcionar, já vem junto. Mas se a gente for falar no padrão, ele não vem. O que isso significa? Se eu colocar uma impressora, por exemplo, num sistema que não tem essa tecnologia e é Linux, eu vou precisar instalar um driver, precisar instalar algum componente adicional para conseguir usar a impressora. Já no Windows, se eu colocar a impressora, com 2, 3 cliques ali eu já consigo sair usando ela sem nenhum problema. Então essa é uma diferença bem grande, mas claro, em algumas distribuições a gente já tem essa tecnologia presente, então também é bem tranquilo. E aí um último ponto, né, que o Linux ele não possui um custo para ser utilizado. Então, enquanto nos programas de código aberto, de código fechado, como o Windows, por exemplo, eu tenho lá a venda das licenças originais pela Microsoft, no Linux não. O Linux eu vou baixar a versão, vou instalar, vou usar e tá tudo certo, não tenho nenhum custo e posso usar todas as funcionalidades, né, literalmente por completo, sem nenhum problema. Então aqui sobre a gestão dos recursos, né, então, do mesmo modo que o Windows, né, é o modo com que o sistema operacional precisa funcionar, então ele vai gerenciar a memória que o computador tem, ele vai gerenciar o processamento. Então, conforme os programas que eu estou utilizando, né, as tarefas que eu estou executando, quem se preocupa em usar mais memória, mais processador ou menos, vai sempre o sistema operacional, ele que tem essa demanda a ser executada. Ele também vai controlar os periféricos, então mouse, teclado, webcam, é o sistema operacional que controla, que faz, né, essa gestão. E, mais uma vez, ele que vai oferecer a interface, né? Então, a interface visual que a gente, de fato, vê é o sistema operacional que está preocupado em montar e entregar para a gente, de modo que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. E aqui, uma imagenzinha que está... Deixa eu sair aqui para editar ela. Aqui sair um pouquinho fora. Aqui. Então aqui eu trouxe 3 exemplos de distribuições. Então, o que é uma distribuição? Uma distribuição é nada mais é do que uma versão diferente do mesmo sistema operacional. Então, como eu coloquei ali, cada distribuição vai ter as suas próprias características. A gente tem inúmeras distribuições, aqui eu trouxe 3 bem comuns para citar. Então, a gente tem a distribuição que é o Ubuntu. O Ubuntu ele é fácil de usar e ideal para iniciantes. Por que ideal para iniciantes? Porque várias tecnologias que a gente está acostumado lá com o Windows, a distribuição Ubuntu ela vai trazer. Então, por exemplo, aquela tecnologia ali do plug and play, o Ubuntu vai ter. Então é bem fácil, eu que estou acostumado com Windows, utilizar o Ubuntu. Assim como o Mint, né? Ele também vai ser bem fácil, então também fica na mesma lógica do Ubuntu ali, onde o ideal é para quem está saindo do Windows e para ele. Então os dois são muito similares ao Windows. A gente, claro, pode depois ir personalizando, mas na versão padrão a gente já vai ter uma visão muito parecida com o Windows. Então isso facilita bastante. E aí aqui, por exemplo, nesse computador eu estou usando essa versão que é o Linux Mint. Então se a gente olhar, ele é bem próximo ao que a gente tem no Windows, né? Então aqui na área de trabalho eu tenho os aplicativos, eu tenho o menu iniciar aqui no lado, eu tenho a barra de tarefas com os aplicativos fixados aqui, a minha central de notificações aqui no canto, o botãozinho de espiar,
Então, é bem próximo, então é bem fácil de utilizar para quem está migrando, né? Por isso a sugestão. Depois a gente tem o Debian. Então, o Debian, ele também é uma base, então ele é feito em cima do Linux, mas também é uma base para outras distribuições. E aí o foco dele, o grande foco do Debian, que já é uma versão um pouco mais avançada, vai ser na estabilidade. E aí, consequentemente, as distribuições baseadas no Debian, a gente vai ver muito para servidores, por exemplo. Então, no servidor que roda lá na empresa e que eu tenho o Linux instalado, vai ser, provavelmente, né, a chance é bem grande de ser essa distribuição baseada no Debian. Depois a gente vai ter várias outras distribuições, algumas mais complexas, algumas mais simples, algumas voltadas totalmente para a parte de segurança. Mas para trazer 3 exemplos aqui, acho que já dá para a gente ter um norte do que é possível fazer com esse sistema, né, com o sistema do Linux em si. Já usou alguma vez o Linux? Não, já usei, mas tempo atrás. Então, estava conversando até antes que há muitos anos, muitos entre aspas, né, botar aí, sei lá, 10, 15 anos atrás, o Linux era um bicho de 7 cabeças, para quem nunca viu. Porque era muito difícil, mas para quem sabia usar era maravilhoso, era a melhor coisa que existia. Só que ele era muito baseado em código, 100%, então para quem nunca viu, era muito difícil. Hoje em dia, com essas distribuições, Ubuntu, por exemplo, o Mint, eu já tenho uma versão que nem esse aqui, que é quase igual ao Windows, né? É muito parecido, então eu consigo fazer tudo tranquilamente. Se eu estou no Windows hoje e amanhã eu venho para esse aqui, eu vou estranhar algumas coisas, é claro, né? Não é tão visual que nem o Windows, mas eu me viro. Não é um bicho 7 cabeças mais. Então hoje a gente tem essas distribuições aqui que facilitaram e também dá para dizer que difundiram mais o Linux. Então a gente vê muito mais gente utilizando tanto no uso pessoal quanto nas empresas, né? Então hoje eu consigo ter uma produtividade, falando o ponto sempre vem, né? Então eu consigo ter uma produtividade parecida, para não dizer igual, com o Windows, com o Linux. E aí eu ainda garanto que eu não vou ter custo. Então, para uma empresa que tem muitos colaboradores, muitas máquinas, ter o Windows é um custo bem alto, então tem que considerar. E aí hoje o Linux, algumas dessas versões, talvez já entregue isso sem custo. Uma segurança legal em cima também, então por isso a gente vê cada vez mais essa necessidade. E aí quando a gente fala do órgão público, que aí vem a dúvida, né? Mas por que cair, por que ver sobre Linux? Muito órgão público usa há muito tempo e ainda usa e ainda vai usar há muito tempo as versões do Linux. Mas por ser aberto, ele não seria um sistema mais fácil de burlar? Sim e não. Porque como quem construiu e quem mantém é a comunidade, ou seja, são as pessoas, primeiro que ele já nasceu com uma base falando em segurança muito sólida, então é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Windows, por exemplo. E hoje, como quem mantém também a comunidade, então ele acaba sendo bem mais seguro e tem um número muito menor de tentativa de qualquer tipo de invasão comparado a um sistema Windows. Então, são vários fatores que juntos reduzem esse grau de insegurança, vamos dizer assim. Então, eu vou comentar depois, mas, por exemplo, o Linux ele não tem antivírus de fábrica. Tipo assim, de fábrica, né, baixei e instalei. Ele não tem. Ele vai ter lá uma ferramenta de segurança, mas não é o antivírus que tem no Windows, por exemplo. Porque a lógica é um pouquinho diferente, falando em segurança, né? Então, acaba que traz mais segurança também. É claro que essa segurança é falando
em alguns aspectos que eu estou tirando de cena o grande fator que é o ser humano, né? Então, do mesmo modo que se eu abrir um e-mail com vírus no sistema Windows e no Linux, se eu baixar algo, talvez aí não tenha o que fazer. Talvez dependendo do que for, o Linux ainda não deixa aquilo impactar, mas se eu fui lá, baixei e tudo mais, aí não tem muito o que ser feito, né? Mas aí é um ponto que a gente fica à mercê do ser humano, né? Aí é mais complicado. Ainda que nem eu estava comentando sobre a área de trabalho. Então, eu botei um print bem parecido com esse na semana passada, que era do Windows, e aqui eu quis frisar exatamente as mesmas coisas para justamente a gente assimilar que ele pode ser bem próximo. Ele não necessariamente vai ser algo tão diferente. Então aqui a gente tem um atalho, então o atalho ele tá quadrado, para não dizer que está igual. No Windows o padrão dele é redondinho. Eu tenho o menu iniciar aqui na lateral. Eu tenho uma janela aberta aqui no centro da tela. A nossa barra de tarefas, né, aqui embaixo. Aqui no canto a gente tem a área de notificações. E o mesmo botão, né, espiar, que a gente tem lá no Windows. Então a visão aqui, ela é muito parecida. Se eu for aqui no menu lateral, eu tenho aqui as opções para encerrar a sessão, bloquear a tela, né, o computador. A opção de sair aqui, que seria as opções de desligar, de suspender. Eu posso abrir uma pasta, posso abrir aqui o terminal, que a gente vai conferir depois. Posso abrir aqui configurações do sistema, que aí, claro, é diferente, né, a visão, mas as opções que eu tenho são bem próximas ao que eu também tinha nas configurações do Windows, né? A barra de tarefas aqui, por padrão, também vai ficar embaixo, falando aqui dessa distribuição, né, que a gente está olhando de exemplo. E todas que são essas mais próximas ao Windows também vai ser a mesma visão aqui embaixo. Aqui nossa central de notificações, eu também vou ter notificações. Eu também vou ter as configurações da internet, né? Aqui no caso, configurações do Wi-Fi. Configuração de música. Aqui a bateria, né, que a gente está no notebook. E aqui o calendário, que eu também vou ter a mesma visão de calendário e de relógio, né, de hora, assim como no Windows. E aqui o botão, deixa eu abrir aqui, o botão espiar, que é aquele para mim ir para a área de trabalho e voltar, que faz exatamente a mesma função e é exatamente o mesmo lugar que a gente viu lá no Windows. Aí aqui, um exemplo, né? No Windows a gente viu, falando aqui do menu dos atalhos, que no Windows muita coisa ele é, entre aspas, personalizado, né? Então, se eu vou ver as opções do Google Chrome no Windows, eu vou ter opções que fazem sentido ao Google Chrome. Se eu vou ver as opções de um documento de texto, eu vou ver opções que fazem referência a esse documento. Já no Linux eu vou ter isso mais padronizado. Então essas opções aqui, no geral, vão ser padrões. Então, independente se é um documento aqui, né, o Google Chrome, ou, deixa eu vir aqui, deixa eu criar um novo documento de texto. Se eu abrir aqui um documento de texto, né, um comum, se eu colocar ele aqui na área de trabalho, eu tenho as mesmas configurações. O que muda? O botão abrir, né, porque ao abrir
quem abre este documento por padrão, que aí é normal, e no restante eu faço as mesmas configurações. E aí aqui eu deixei também o mesmo atalho que funciona no Windows. Então, se eu clicar no atalho aqui e clicar no Shift F10, deixa só eu... Ele vai abrir as configurações desse programa, desse atalho que eu estou selecionando. Então, é o mesmo atalho. Então, vários dos atalhos que a gente viu na semana passada também funcionam aqui. Alguns não funcionam, depois naquela lista no final eu tirei alguns ali que não funcionam, mas a grande maioria é tudo igual. E aí aqui outro menu de opções que no Windows é bem personalizado, né? Bastante personalizado, é a lista dos atalhos que estão fixados aqui na barra de tarefas. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu vejo aqui a opção de fechar, restaurar, prender no painel, né, que é o nosso fixar, abrir uma nova janela anônima. E se eu for aqui num outro programa, ele é bem próximo. Este bloco aqui só do meio que eu tenho alguma diferença. Então aqui falando do programa de leitura de planilha, documento, apresentações, que não é o Microsoft Office, né? Então é uma versão de código aberta também. Eu vou ter aqui as opções dele. Se eu for na pasta, eu vou ter aqui no meio apenas, né, opções específicas, e o resto a gente tem opções bem padrões. Então é um ponto que lá no Windows a gente vê que é bem diferente. Então se a gente vê alguma questão volta e meia com print, né, uma fotinho dessa lista, no Windows ela é bem personalizada. Então olhando para o programa eu já sei ali quais são as opções. Aqui já é um pouquinho mais padronizado, mas também tem ali as suas opções a mais. E aqui na barra de tarefas eu vou fazer as mesmas coisas que eu faço lá. Então eu também vou deixar algo fixado ou não. Então aqui a gente tem o exemplo do Firefox que está fixado e não está aberto. Então, lembrando da última aula, o comando para mim alterar as janelas é o Alt Tab, né? Então, do mesmo modo que o Linux, que o Windows, aqui no Linux eu também vou alternar entre elas com o mesmo comando. Então, se eu abrir aqui o Firefox, por exemplo, ele está aberto, é bem parecido. Aqui embaixo fica destacado, né? Então ali de algum modo vai sempre ser destacado o programa que está aberto. E aqui na lateral direita, do mesmo modo que o Windows, eu tenho alguns programas que estão aqui num acesso rápido, vamos dizer assim, né? Ou que estão executando em segundo plano. Então eles estão abertos, mas eu não estou usando agora. Mas esse aqui, por exemplo, se eu clicar, ele é um programa para tirar print da tela. Então, se eu fizer isso aqui, eu já tiro print dessa tela aqui, por exemplo. Então, o programinha que está paradinho ali, só esperando para ser usado. Assim como no Windows a gente tem aqui na lateral, né, os aplicativos que estão ali em stand-by, né, esperando para serem utilizados. E aí falando sobre a barra de tarefas, né? Então aqui eu botei um print também de como ela é. Então aqui o nosso menu iniciar. Então o menu iniciar aqui eu coloquei o print aqui na lateral, a gente tem o botão de bloquear a tela, que faz a mesma coisa aqui no Windows. Eu vou bloquear e aí eu preciso da senha, se tem senha, né? Para acessar de novo esse computador. O botão de encerrar a sessão atual. O que é o encerrar a sessão atual? Eu vou basicamente deslogar da minha conta e fechar tudo que está nela. E aí depois, né, geralmente quando eu vou utilizar outro usuário que eu vou fazer isso. E depois eu tenho o botão de desligar. Ou, né, se a gente deixar o mouse
Aqui em cima dele, a gente vê o nomezinho na direita, que é o botão de sair. E aí aqui eu vou ter as mesmas opções. Então aqui, por exemplo, eu tenho suspender, que é aquela função que vai deixar o computador com tudo aberto, mas usando, né, gastando bem pouquinha energia. O cancelar, que é realmente cancelar essa ação, né, não quero desligar, não quero suspender nem reiniciar. O reiniciar, que é para, de fato, né, o computador ser desligado e iniciar novamente do zero, né, sem nada aberto. E o desligar, que nada mais é que desligar o computador do mesmo modo que a gente faz no Windows. Então a gente tem bem próximo as opções, né, do que a gente fazia antes e o que a gente faz agora. Aqui a área de notificação, então a gente também tem ali o sininho, né, com as notificações que o computador teve. Aqui, por exemplo, tem então aqui eu tenho uma conexão, uma notificação da conexão que eu fiz no Wi-Fi, assim como, né, se algum programa mandar alguma notificação ou algo do tipo, vai estar aqui no sininho. Aqui eu tenho o símbolo da rede, que é bem parecido, para não dizer igual ao que a gente tem lá no Windows, então tendo essa visão bem próxima é fácil de saber, né, então não é uma preocupação grande. Aqui as configurações do som, né? Então aumentar o volume, baixar o volume e assim por diante. E aqui no cantinho, dá para ver mais clarinho o botão espiar, né? Que é o mesmo que a gente tem no Windows, que a gente usa para ver a tela, né? A área de trabalho. Esse aqui, né? Esse que eu não botei a coisa, mas é o programa aberto aqui, ó. É o programa esse que tá aberto ali em segundo plano, sabe? E aí aqui eu trouxe uns prints bem próximos ao que a gente tem lá no Windows, que a gente falou bastante sobre o explorador de arquivos. Então o explorador de arquivos do Linux, ele também é bem próximo. Então a gente tem aqui, né, o explorador de arquivos, que é onde a gente acessa todas as pastas, né? Então aqui a gente tem a visão, por exemplo, da área de trabalho, da pasta pessoal, da pasta música. Aqui a visão as pastas do sistema realmente. Aqui a nossa lixeira, então por padrão a lixeira não está aqui na área de trabalho igual no Windows, né? Mas também tem uma lixeira. Só voltar aqui. E aí, lá no Windows eu tenho algumas configurações, algumas opções a mais, né? Então aqui também. Então aqui, por exemplo, eu vou ter ali a guia arquivo, onde eu posso abrir uma nova aba, né? Um novo explorador de arquivo na mesma janela ou abrir uma segunda janela. Eu tenho um atalho aqui para criar uma pasta nova, um documento. Depois eu tenho a guia editar, que aí eu vou, né, poder fazer algumas edições, como copiar, colar, duplicar, renomear um arquivo, copiar ele para algum lugar. Deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Vamos na área de trabalho. O editar aqui, então, ele fica tá tudo cinzinha, né? Então eu não consigo entrar nelas. Se eu clicar num programa, né, aqui no nosso documento de texto, e for no editar, eu posso fazer o que eu quiser. Então aqui, por exemplo, eu posso copiar ou mover para outra pasta. Então eu posso mover para a pasta músicas. Por exemplo, já sai daqui e vai para lá. Então, a tipo de coisa que eu posso fazer aqui nessa configuração de editar. Depois eu tenho o exibir. Aqui no exibir eu vou literalmente configurar como é que eu vou... como eu estou vendo, né, como está sendo exibido o que a gente está vendo aqui em tela. Então eu estou vendo a barra de menus, estou vendo a barra de status, quero ver aqui esse painel extra.
ou não quero ver ele. Aumentar e diminuir o zoom. Exibição em ícones. Aqui eu posso botar exibição em lista. A exibição compacta. Deixar nos ícones aqui. Depois a guia ir para, então eu posso voltar, avançar entre pastas, né? Posso acessar alguma outra pasta aqui mais específica. Aqui eu tenho a configuração dos marcadores. Então, quais pastas estão, né, marcadas aqui para a gente, que a gente pode acessar já um acesso rápido também, né? E aí eu posso adicionar alguma pasta nesse acesso rápido aqui, então alguma pasta que eu uso muito frequentemente. Aí por fim a guia ajuda, né? Então a gente posso ver algumas informações e ver alguma ajuda a respeito desse uso, né, do explorador. E aí aqui tem o modo de visualização, tipo área de trabalho. Então do mesmo modo que no Windows eu tenho aqui aquele botãozinho para aumentar ou diminuir a visualização, aqui eu também, bem simples, eu posso arrastar e diminuir. E aí eu também posso mudar a visualização nesses ícones aqui, nesses, né, botões aqui de cima. Esses carinhas aqui. Então a gente tem aqui a visualização em ícones, em lista e em compacta. No Windows a gente tem mais uns 3, 4 tipos ainda no Windows. E aqui a gente tem esses 3 como opções, né, de visualização. Aí aqui sobre o explorador de arquivos tem um ponto interessante que acho que é a principal, que a gente... Lá no Windows a gente viu que a gente não podia colocar alguns caracteres especiais no nome dos arquivos. Aqui a gente não tem isso. Então aqui, só achar o nosso... Aqui. Aqui ele vai permitir. Então, por exemplo, eu não podia colocar o asterisco, né? Aqui eu posso colocar o asterisco. Eu não podia colocar, se eu não me engano, acho que era a barra inversa. Aqui eu consigo colocar. Então, no modo com que o Linux lê/interpreta os programas, documentos e o que a gente tem, isso não é um problema. No Linux é um problema, então, né, eu tenho aquela trava que eu não posso fazer isso. Aqui não, aqui eu posso fazer tranquilamente. E aí eu tenho, mais uma vez, a opção de renomear, igual no Windows, clicando com o botão direito do mouse ou com o botão F2. Então, com o botão direito eu tenho o renomear aqui. E se eu apertar o F2 do teclado, mesma coisa, eu também vou conseguir renomear. E aí outro ponto, que aí esse também é igual ao Windows, que aí não tem o que fazer, né? É que dentro de uma pasta, um arquivo só com o mesmo nome, se eu tentar colocar o segundo, o sistema também não vai deixar. Aí realmente não vai ter o que fazer, né? Aqui alguns atalhos que também são do Windows. O Windows tem acho que mais um ou dois de diferente. Mas eu também posso criar uma nova pasta, apenas Ctrl+Shift+N. Posso abrir uma nova janela com Ctrl+N. A pasta aqui no Ctrl+Shift+N. Então Ctrl+Shift+N já cria uma pasta nova. Fechar janela, né, duas opções, e o atualizar, que é o nosso F5. Aqui sobre a lixeira, então a gente viu algumas características interessantes da lixeira do Windows, principalmente aquele ponto, né, que eu posso ir... Ela já vem com uma configuração, mas eu também posso configurar ela, questão de tamanho, principalmente. Exato. E aí aqui é um pouquinho diferente. Aqui no Linux, a lixeira ela não tem um tamanho pré-definido. Então, no Windows eu tenho lá, né, que é
acima de 40 GB vai ser 5% do tamanho do disco. Beleza, aqui não. Aqui eu coloquei ali que ele vai ser dinâmico esse espaço e ele vai corresponder à necessidade dos arquivos. Então, do mesmo modo que no Windows, a lixeira, o arquivo que está lá, ele continua usando espaço. Então isso não muda, vai ser igual. A diferença é que a lixeira o espaço é dinâmico, então ela tem 1 mega. Se eu deletar um arquivo de 200 mega, agora ela tem 200 mega. Se eu deletar mais um de 100, agora ela tem 300 mega. E assim por diante. E aí, essa capacidade vai, obviamente, né, usando do disco, né, que a gente tem. Então, a memória não é infinita, ela é sempre... A gente tem um limite, né? E com Linux a gente tem essa grande diferença. Se eu entrar nela aqui... Deixa eu apagar mais esse carinha aqui. Então, dentro dela, as funções vão ser as mesmas. Então, eu tenho um arquivo aqui, eu também vou poder restaurar ele. Se eu restaurar, ele também vai cair no mesmo lugar que ele estava antes. Então, esse comportamento é igual. Assim como eu também posso excluir permanentemente. E aí, do mesmo modo, o sistema também vai perguntar se eu realmente quero fazer isso. E se sim, beleza. A partir do excluir definitivo, aí sim o sistema deletou aquele arquivo. E agora eu não tenho mais esse espaço sendo utilizado. Então é um espaço que o sistema libera, né, para mim novamente. Beleza? Aqui então, né, as mesmas regrinhas que a gente viu. Então, se eu estou só apertando o botão delete num arquivo e ele está no meu computador, na minha máquina, esse arquivo vai ser levado para a lixeira. Se eu der um shift delete junto, mesma coisa que o Windows, ele vai excluir sem passar pela lixeira, né? Ele é o definitivo. A diferença vai ser só o aviso, ele também vai dar o aviso, vai ser ali o visual do aviso, né? O layout do aviso, mas é o mesmo, não muda. E aí, quando a gente está num USB, né, que seria um disco removível, ou num local da rede, que é aquela pasta compartilhada, aí é a mesma coisa. Então, eu vou apertar o delete, vai me vir o aviso, eu confirmo, e também vai excluir sem passar pela lixeira. Então, do mesmo modo, também vai no permanente. E aqui sobre aquele ponto que a gente estava comentando antes da segurança, então falando já em antivírus, por padrão o Linux não tem antivírus. Talvez alguma dessas distribuições que eu estava comentando possa já vir com ele, mas não é o padrão. Justamente por isso, né? Então ele tem uma comunidade muito grande, muito forte, e que está dando manutenção e melhorando o sistema a cada momento. Então acaba que ele acaba por ser mais seguro do que as versões do Windows, né, quando comparado. E aí, do mesmo modo que a gente viu que lá no Windows eu tinha o firewall do Windows, que era o Defender Firewall, aqui eu tenho o firewall que o nome é iptables. Então, iptables é o nome do firewall do Linux. E ele vai funcionar na mesma lógica do firewall que a gente tem lá no Windows. Então, ele vai, né, a função dele vai ser bloquear os acessos não autorizados ao computador, à rede, né? Então, ele faz a segurança geral da rede, né? Ele vai proteger o quê? Então, ele vai proteger contra essas ameaças que são a segurança da rede. Então, alguma tentativa de conexão de uma máquina que está
na Europa e está tentando conectar no meu computador, é o tipo de coisa que o firewall que é o encarregado por barrar isso. Mas claro, como que ele barra, né, que aí como funciona, ele vai filtrar o tráfego, então todo o tráfego que está tendo de entrada e saída, e vai liberar ou bloquear. Então a gente chama isso de regras, né? Então por meio de N regras que eu vou construindo, eu consigo fazer essa gestão, né, para liberar ou bloquear esses acessos, e é o que consequentemente vai, né, me trazer essa maior segurança com relação a conexões externas, né? Então a pessoas de qualquer lugar do mundo tentando conectar no meu computador, no meu servidor ou, né, no que quer que seja. Então é para isso que o firewall vai servir e como ele vai funcionar na prática. E aí aqui a gente entra num ponto que é um pouquinho diferente, que aí é a questão do prompt de comando, que aí é aquela famosa telinha preta, que a gente vê em muito filme, em muito local, mas que ela pode ser amigável, não é tão complicada. O grande ponto a gente vai entrar em dois tópicos, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o prompt de comando e alguns comandos mais padrões que a gente tem, mais comuns, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os diretórios padrões do Linux. E aí o grande ponto é que nas questões a gente vai ver muito cair sobre isso, sobre algum comando que eu posso ou não utilizar no Linux, sobre alguma ação que tal comando vai fazer ou não vai fazer. Assim como a gente vai ver ali os diretórios, né, o que tem o diretório X ou não tem, e ele faz isso ou faz aquilo. Então aqui começa uma partezinha bem interessante. Não é algo tão comum da gente ver no dia a dia, então é realmente código, mas a gente pode tentar fazer algumas assimilações ali no modo que a gente lê a estrutura, né, que está escrita, e aí também, né, entre aspas, decifrar ali o que o comando que está me mostrando ali quer dizer, né, o que ele pode ou não fazer. Vamos parar 5 minutinhos só para pegar uma aguinha ali.